Graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa reflexão diária. O nosso tema dessa semana é quando Deus nos encontra no deserto. O texto está em Gênesis, capítulo 21. Hoje nós vamos nos deter no verso 14, 15 e 16. Nós estamos tratando essa semana desse drama familiar que envolve Abraão, Sara, Isaac, Ismael e Agar. O texto em apreço diz que chegou o dia de Agar e Ismael irem e viver a vida dos dois. Nós já tratamos de pormenores no vídeo anterior. Hoje nós queremos tratar sobre o que não fazer nos momentos de desespero. Porque o texto diz assim no capítulo 21, a partir do verso 14: Então se levantou Abraão pela madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu. Deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. A Bíblia diz que Agar, depois de ser despedida por Abraão, ela toma o seu menino de 17 anos de idade e ela sai errante pelo deserto. Obviamente que Agar estava abalada emocionalmente por causa daquela situação. Talvez ela não esperava que tivesse que deixar a casa de Abraão, seu senhor, e que nem mesmo o filho estivesse nessa situação. E a primeira consideração que eu quero fazer nesse texto: quando nós somos tomados de surpresa, nós precisamos cuidar das nossas emoções e nós precisamos buscar a orientação de Deus. Essa situação foi uma situação que tomou os dois de surpresa, uma surpresa muito desagradável, porque humanamente falando, os dois estavam entregues à própria sorte. E quando nós sentimos que a nossa vida está desgovernada, quando nós sentimos que parece que a nossa vida está como um caminhão sem freio, ladeira abaixo, e que inevitavelmente está numa rota de colisão, nós temos a tendência de nos desesperar, de não cuidar das nossas emoções e de não buscarmos a presença do Senhor. A Bíblia diz que esta mulher fez isso e quando ela se deu conta, ela estava no deserto. Deserto, ele traz a ideia de um lugar de desafios, um lugar de muitos inimigos próprios do deserto. Deserto fala de uma temperatura extrema durante o dia, extrema durante a noite. Deserto também tem as questões dos salteadores, uma série de desafios. Quando ela se dá conta, ela está em uma situação onde ela se vê extremamente vulnerável. E o pior que o texto diz que a água havia acabado. Ou seja, se não tem água no deserto, não tem mais esperança. Tanto é que parece-nos que a esperança dessa mulher se foi, que ela deixou o menino debaixo de um arbusto e distanciou-se um tiro de flecha, e a Bíblia diz que ela já decretou um futuro carimbado pelo desespero: não quero ver o meu menino morrer. Nós não podemos de maneira nenhuma perdermos a esperança. A esperança na Bíblia é muito mais do que um positivismo, é muito mais do que termos algumas convicções humanamente falando. Esperança na Bíblia é uma pessoa. Paulo, em dado momento, falou à igreja dos Colossenses: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. Paulo diz em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Nós não podemos perder a esperança. Por mais difícil que a situação esteja, por mais vulneráveis que nós nos encontremos e por mais que o ambiente que nós estamos inseridos seja um ambiente desafiador, onde todos os recursos se exauriram. Às vezes nós nos encontramos assim, a saúde que está extremamente debilitada e já não há mais recurso na medicina. O casamento que está em uma situação de uma linha tênue de dissolver e nós não percebemos mecanismos ao nosso redor. Nós não podemos perder a esperança. Outra coisa que Agar fez que nós devemos evitar: fechar os olhos para o problema. A Bíblia diz que ela deixou o menino a uma certa distância, deixou o menino sozinho, e a Bíblia diz que ela começou a chorar e ela não quis ver a situação do menino. Nós não podemos fechar os olhos para os problemas. Nós precisamos encarar os problemas como eles precisam ser encarados. Nós precisamos encará-los por causa de uma verdade: Deus está conosco, Deus está na nossa frente. E por mais desafiador e por maior que seja o problema, e por mais irreversível que ele apresenta ser,
Nós precisamos continuar confiando em Deus, esperando em Deus e não fecharmos os olhos e não fugirmos. Nós precisamos encarar os problemas como Davi encarou Golias. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos encarar os problemas como Josué, Israel encarou as muralhas de Jericó e tiveram uma grande vitória. Nós precisamos encarar os problemas como Moisés, a mandato de Deus, encarou o Mar Vermelho e o mar se abriu. Deus ainda continua fazendo milagres e maravilhas, por isso, não feche os olhos, não se entregue, não se desespere. Deus está com você para você vencer essa batalha. E a palavra diz assim, olha, para que eu não veja o menino morrer. Ela já havia decretado ali a morte do menino dentro das suas possibilidades. E toda a fala de Agar é uma fala pessimista, tá certo? Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não nos rendermos ao pessimismo, à incredulidade, à incerteza, à dúvida. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele exista e ele é galardoador, ou seja, ele é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que ela sentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Nós precisamos chorar. Eu sempre falo que o choro ele é terapêutico, o choro ele é necessário. Nós não podemos viver a vida inteira chorando, nós não podemos só viver chorando, lamentando. Agar não fez nada para mudar aquela situação, ela apenas chorou, ela se rendeu ao desespero. Nós precisamos orar. Quando nós apenas choramos e nós não oramos, nós nos entregamos por inteiro ao pessimismo e fica muito difícil das coisas mudarem dessa forma. Então, além de chorar, pare um pouco e começa a orar, começa a falar com Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu, não Agar, mas Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino e trouxe a resposta. Portanto, nesse dia, se você está numa situação difícil, se você está vivendo momentos que você nunca imaginou de viver, se você está em um ambiente onde não há mais recurso nessa terra, se você está diante da morte, se você está diante das impossibilidades, cuide das suas emoções. Busque a presença de Deus. Não se desespere. Não perca as esperanças. Não feche os olhos para os problemas. Encare os problemas. O Deus que ouviu a voz do menino, Ele pode te ouvir nesse dia. Não feche os olhos. Não se renda ao pessimismo. Deus é fiel e Ele pode te socorrer. Aí no deserto dessa saúde, esse deserto matrimonial, esse deserto financeiro, esse deserto espiritual, seja de qual ordem, Deus tem projeto no deserto e Ele tem encontros no deserto. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor tem encontro conosco no deserto. E os encontros do Senhor são transformadores. O Senhor traz provisão, o Senhor traz livramento, o Senhor traz socorro. E assim como o Senhor ouviu a voz de Ismael, apesar de toda a postura pessimista e incrédula de Agar, o Senhor não desistiu daquela família. Assim como o Senhor trouxe provisão naquele deserto, traga provisão para este homem e para essa mulher. Provisão na saúde, provisão matrimonial, provisão na vida dos filhos, provisão nessa casa, nesta causa, para louvor e para a glória do teu nome. Eu oro, meu Deus, agradecido, ministrando a sua providência. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Não se desespere. Deus tem encontros conosco nos desertos da vida. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.